quinto ano, tudo certo com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 3 da disciplina de matemática. Hoje a gente vai ver sobre a escrita do sistema de numeração decimal. Vamos trabalhar aí sobre escrever os números por extenso. Apesar de parecer simples, há números que quando você vai escrever por extenso há uma certa confusão. Será que é com Z, com S ou com SS? Enfim, acaba ocorrendo essa confusão por mais básico que seja escrever os números. Então, a gente vai estar trabalhando sobre essa escrita. Os objetivos da nossa aula, então, são recordar-se do sistema de numeração decimal, perceber a escrita por extenso dos números, entender em quais situações devemos escrever algarismos e em quais situações a gente escreve os números por extenso. Então, vamos lá. O sistema de numeração decimal. Então, esse sistema ele abrange 10 algarismos, dos quais formamos quaisquer outros números. A gente está trabalhando, né, nas aulas anteriores de matemática, a gente viu sobre isso. Então, assim, o sistema de numeração decimal é um sistema, um conjunto de números formados por 10 algarismos. Que algarismos são esses? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. O 10 não é, tem que ter muito cuidado, porque se fala decimal, então vai até o 10. Não, o 10 já é junção do algarismo 1 e do algarismo 0, tá? Então, os algarismos são esses aqui, ó. São basicamente os números, mas individualmente. Então, por exemplo, no número 123, os meus algarismos na sequência são 1, 2 e 3, tá? Só para ficar bem clara essa ideia aí de algarismo. Então, com esses algarismos, eu formo qualquer número. A escrita dos números. Apesar de parecer simples, a escrita dos números por extenso ainda gera dúvidas em muitas pessoas. E é preciso compreender essa escrita, pois em diversas situações ela se faz necessária. A gente vai analisar situações em que realmente a pessoa precisa escrever por extenso o número, apesar de ser mais comum a gente escrever, né, o número, né, em algarismos mesmo. Mas há situações que a gente precisa saber escrever por extenso. Então vamos lá, pessoal. Vamos compreender aí então de uma forma bem resumida, mas que abrange aí totalmente, quase totalmente os números. Então, os 10 algarismos por extenso, que são o sistema de numeração decimal. Então, o 0 com a letra Z, bem fácil, bem clara. 1, 2, 3 com S, tá? Não com Z. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui bem tranquilo, né? Esses 10 primeiros, o sistema de numeração decimal, esses algarismos, são bem simples. O único que talvez gera confusão às vezes é o 3. Ah, é 3 com S ou 3 com Z? 3 com S e acento circunflexo. Agora os números da dezena do 1, né? Que vai do 10 até o 19. Então, 10 com Z, 11, 12, 13, tudo com Z. Tá? Diferente daqui do 3, que é com S. Agora o 14, ele pode ser escrito e pronunciado de duas formas. 14 ou 14. O mais comum é quando a gente vai escrever geralmente 14. Mas na fala a gente geralmente fala 14, tá? Os dois estão escritos corretamente. Próximo, 15, também com Z. Aqui, 16. Primeiro com Z, porque seria 10 e 6. E depois SS. Por que SS se é 6? E o 6, obviamente, é só com S. Porque se eu for colocar só um S, o que vai acontecer? Vai ficar 16. Esse S vai ter um som de Z. Então, eu tenho que dobrar o S. Então, como se fosse 10 e 6. 17, né? 10 e 7. 18 com Z também e 19 também com Z. Sempre lembram disso daqui com o 10, tá?
10 é com Z, esses aqui também. E 6, 7 vai começar com S. Então, eu preciso dobrar ali a letra S. Outras dezenas. O 20, o 30, 40, 50. Talvez se vocês pegarem livros antigos, vocês vão ver isso daqui, ó. Deixa eu apagar para vocês compreenderem bem. Antes, né, nós temos uma nova ortografia, mas antes dos 50 era escrito assim, ó. Esse sinalzinho aqui, que a gente chama de trema. A gente vai estudar sobre isso em língua portuguesa daqui a algumas aulas, tá? 50 tinha essa trema. Hoje não tem mais, tá? Então, a gente escreve dessa forma 50. Mas, se vocês lerem, né, livros antigos que está assim, é porque a antiga ortografia tinha trema como, né, utilizada. E pinguim também é uma palavra que tinha, né, essa trema. 60 com SS. Aqui pode começar a surgir dúvida. 60 com SS, com C, com SS. 70, tranquilo, 80 e 90. Bem tranquilo, né, pessoal? Se tem dúvida, poxa, prof, às vezes eu tô com dúvida em tal número. Escreve aqui o teu número que você tem dúvida. Um número que poderia gerar dúvida é o 60, tá? Como que eu faço? SS, C, enfim? Então, você anota ali se você tinha dúvida. Centenas, que também pode acontecer algumas dúvidas. 100 é com C. Essa palavra aqui existe também, tá bom? 100 é a mesma pronúncia, mas começa com S. Esse 100, assim, é quando eu digo, eu estou sem tempo para fazer determinada coisa. Quando não existe, quando não tem alguma coisa, tá? Com S. Quando é com C, eu me refiro ao número 100, é uma centena. 200 com Z, 300 também com Z. É aqui que pode surgir dúvida. 3 com S, 300 com Z. 400, notem aqui, com C, não é com SS, tá? Porque esse centos vem aqui do 100 e 100 é com a letra C. 500, 600, aqui surge mais uma coisa, não é com SS nem com C, é com SC. 6 e centos, 600. 700 com C também, porque eu estou me referindo ao 100. 800, 8 e com C, porque eu estou me referindo ao 100. E 900 também. Se tem dúvida em algum, dá uma notadinha. Vocês não precisam marcar todos, né? Prof, eu sei como se escreve. Sempre pratiquei, eu sei. Mas às vezes surgem alguns que podem estar gerando aí dúvidas. Agora, sobre os milhares, a gente já viu, né, no sistema de numeração decimal que nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Sobre os milhares, como que a gente lê esses números aqui e como eu escrevo eles? O primeiro eu leio 1000, só 1000. Prof, mas tem um 1 na frente. Mas eu leio 1000, tá? Não é tão adequado falar 1000. A partir do 2, sim, 2000, porque se eu falo tudo 1000, não vai estar indicando nada. Então, quando eu tenho 1000, significa que eu tenho 1000, né, 1 milhar, e a partir do 2 eu coloco o número. E aqui outro exemplo, 50.000. A palavra 1000, ela fica assim no singular, independentemente de quanto será o valor. Às vezes pode surgir confusão. Tá, se eu tenho 1, eu tenho 1000. Mas se eu tenho 2, eu não tenho 2000, miles, enfim. Não. Sempre vai ser 1000. 2000, 50.000, 100.000, 400.000. Sempre vai ser 1000, independentemente de quanto que eu tenho ali nos milhares. Também é inadequado escrever 1000, sendo apenas escrito 1000 para se referir a uma unidade de milhar, tá? Não é muito certo dizer 1000, mas há casos, por exemplo,
Quando alguém assina um cheque, a pessoa vai escrever lá o valor, ela tem que escrever o valor em algarismos, né? Geralmente ela coloca ali um jogo da velha. Por que ela faz isso daqui? Porque senão, se cair em mãos erradas, o que pode acontecer? A pessoa pode escrever tipo um 2 na frente. É como se ela estivesse dando um cheque de 21 mil reais. Não pode acontecer. Então, por isso ela põe o jogo da velha para que ninguém consiga escrever nada, né? Interferir o valor. E aí, ela pode estar escrevendo, é comum nos cheques ou em documentos mais formais, colocar isso daqui, 1.000. Justamente pela mesma ideia aqui de cima. E se ter só 1.000 e ter um espaço aqui, alguém pode interferir e escrever, por exemplo, 2.000. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai alterar totalmente o valor. Por isso, em alguns cheques, as pessoas escrevem 1.000. Tá? Só para vocês compreenderem. Prof, já vi isso, então estava errado? Não, é justamente por conta dessa situação. Agora as classes. Note que fazemos a escrita de cada classe de algarismos a cada 3 números, né? Desta forma. Então, vamos analisar o primeiro exemplo. $459.233. O número que eu tenho aqui. Perceba aqui, conforme escrevemos uma classe, colocamos a qual ela pertence, neste caso, 1.000. E seguimos com outra classe, sempre escrevendo E entre a unidade, a dezena e a centena. Entre uma classe e outra, não é adicionado E. Então, quando eu vou escrever um número, entre a unidade, dezena e a centena desse número, eu vou escrever a letra E, tá? Ou unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, vou colocar a letra E. Mas entre uma classe e outra, por exemplo, entre a classe dos milhares e das unidades simples, eu não coloco a letra E. Notem aqui, 459.000. Indicou que está na classe dos milhares. Para eu começar nas unidades simples, eu não vou escrever a letra E. Eu vou continuar, 233, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Mostrar para vocês que entre um número e outro, ali eu vou estar inserindo a letra E, mas quando eu mudo de classe, milhares, por exemplo, para as unidades simples, eu não adiciono a letra E. Nem aqui embaixo, que está errado, ó, 450.009.233. Esse E aqui está errado, ele não vai aqui, tá? Escrever com algarismos ou por extenso. Você já deve ter notado que em boa parte das situações escrevemos os números com algarismos, mas há casos em que esses números devem ser escritos por extenso. Como saber se a gente escreve em número, né, em algarismo, ou se escrevo isso por extenso? Vamos lá. Os números de 1 a 10, comumente a gente escreve por extenso. Então, por exemplo, ela fez 5 refeições hoje, né? Esses 5 por extenso. Números a partir do 11, com algarismos. Brincamos de boneca umas 15 vezes. O mais adequado é estar escrevendo em algarismos. 100 e 1.000 por extenso. Ela perdeu R$100 ontem. Mais adequado estar escrevendo por extenso. No começo da frase, por extenso, notem que se vocês observarem, vocês não vão encontrar aí frases que comecem com o número propriamente dito. Tá? Vocês começam com ele por extenso. Por exemplo, 50 estudantes foram à escola ontem. Então, eu não vou escrever 50 em algarismos, eu vou escrever por extenso. Grandezas, medidas e valores, né? Então, aqui, minha aula inicia às 8 horas. Escrevo com algarismo, né? Aqui, no caso, a minha medida de tempo. Meu filho tem 9 anos. Também escrevo com algarismos. Paguei muito caro por aquele carro, R$20 mil.
reais, também em algarismos, né, o valor. Ok, pessoal. Então, agora vocês concluíram aí o estudo de vocês, compreenderam bem essa escrita dos números. Agora vocês vão estar realizando alguns exercícios para estar treinando aí essa escrita. Até a próxima e bons estudos!